Vamos lá. Saudações, gente bonita. Mestre Líder aqui falando. Em Goiás são 17 horas e temos um dia quente, uma série ampla de sentidos. Muito bem, gente. As coisas têm andado muito quentes ultimamente, mas muito mesmo. Eu acho que os únicos que não perceberam de fato o quanto as coisas estão quentes são os europeus. Certo? Eu não sei qual que é o problema da Europa, mas a declaração russa, que basicamente diz que se a Ucrânia entrar na OTAN, ou deixa de existir a Ucrânia, ou deixa de existir a OTAN, ela não é uma frase de efeito. É nítido que a Federação Russa está sendo sincera, não vou personalizar a discussão, mas é nítido que a posição da Federação Russa realmente é essa. Nós tivemos o discurso do presidente Vladimir, e ele foi muito enfático em alguns pontos, estabeleceu um prazo, que eu acho que ele não vai levar a sério. Eu falei, 5 anos, tal, não vai levar 5 anos. A gente tem que entender que as declarações de políticos, elas têm objetivos políticos, certo? Não necessariamente objetivos pedagógicos, objetivos semânticos, objetivos políticos. Europa, você realmente quer entrar nessa? Se você quiser, entra. Mas saiba o preço. Acho que essa é a questão. Hoje eu estava vendo no grupo, né? Parece que Kiev já está sem energia. Isso aqui é Kiev. Kiev está sem energia. E não vai, de verdade, não vai restaurar a normalidade tão cedo. Eu acredito, inclusive, que Kiev vai cair. Kiev vai cair. Estamos insinuando uma ofensiva ucraniana, e eu sinceramente não sei como a Ucrânia faria uma ofensiva dessa, mas está sendo insinuada uma ofensiva ucraniana com centenas de milhares de homens. Eu não sei onde eles vão arrumar centenas de milhares de homens, mas o fato é que a Rússia pode ser instada a tomar tanto Kiev quanto Odessa num prazo muito curto. As pessoas que falam que a federação, que é apenas a margem esquerda do Dnieper, a margem oriental, elas estão muito mal informadas. A Rússia não entraria numa guerra dessa para perder ou para deixar de ganhar Odessa. Se vocês me permitem, deixa eu até fazer um controle aqui do que poderia ser mais realisticamente o mapa da Ucrânia, certo? O Oblast de Odessa, vai todo para a Rússia. Isso aqui é Odessa, certo? Odessa é isso aqui. Tem essa parte aqui, que é a Bessarábia, certo? A Bessarábia. Então eu duvido muito que a Bessarábia... Não tem nem como a Bessarábia ficar com a Ucrânia, né? Porque se Odessa for, a Bessarábia fica com a Rússia. E não só a Bessarábia. Isso aqui é a Gagaúzia, certo? Então pedaços da Moldávia, como a Transnistria, que é isso aqui é a Transnistria. Transnistria, que é isso aqui. E a Gagaúzia? Gagaúzia está dividida em partes da Moldávia. Então, eu creio que o mais prático é pegar todos esses raios aqui da Moldávia e passar para o controle direto da Rússia ou criar uma nova república autônoma. Eu acredito que assim que passar para o controle russo,
a Bessarabia ganha um status autônomo, assim como a Crimeia, porque a Bessarabia é outra realidade política, etnológica, social. Então, assim como a Crimeia ganha uma realidade política nova, a tendência é que a Bessarabia também ganhe e talvez até a Gagaúzia, certo? Essas regiões ganhem um status político próprio. Eu quero comentar também a bobagem que a Polônia falou que existe a possibilidade de ela decretar um bloqueio aéreo no raio de 100 quilômetros a partir da fronteira com a Ucrânia. Isso é uma bobagem sem tamanho. A Ucrânia simplesmente ela está se tornando um Estado polonês, ela está se tornando parte da Polônia, um Estado cliente da Polônia. É isso que o palhaço lá, né? O títere comediante, é isso que ele pretende? Porque nem isso eu creio que haja como. Deixa eu só pegar um negócio aqui para ver a distância que fica a fronteira da Rússia, fronteira da Ucrânia, perdão, com a Polônia de Kiev. Então, se esse bloqueio de 100 quilômetros for realmente implementado pela Polônia, significa que Lvov fica protegido pelos poloneses. O que, convenhamos, é um completo absurdo. De verdade, gente, é uma coisa que não faz, nenhum sentido. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Não faz sentido porque a Polônia não tem condições, a Polônia simplesmente não tem condições de impor esse bloqueio aéreo. O que a Polônia vai fazer? Que armas a Polônia tem? Que capacidades a Polônia tem? E claro que vai aparecer, quando aparecer um MiG, quando aparecer um Sukhoi, em cima, quase dentro da Polônia, o que a Polônia vai fazer? A Polônia vai derrubar o avião russo? A Polônia vai usar os F-15? A Polônia não tem nem chance. Como a Polônia é a mesma coisa do México falar que vai criar uma zona de exclusão aérea no sul dos Estados Unidos. Vai colocar Los Angeles, San Diego, El Paso, né, dentro de uma zona de exclusão aérea dentro dos Estados Unidos, ou Canadá. Não, nós vamos criar uma zona de exclusão aérea dentro dos Estados Unidos. E as cidades próximas da fronteira canadense, né, Boston, acho que não tem ninguém perto da fronteira com o Canadá, né? Mas assim, vamos criar uma zona de exclusão aérea. Ou o Uruguai falar que vai criar uma zona de exclusão aérea dentro do Brasil. Sabe, é um tipo de informação que é absolutamente não informativa. A Polônia está estudando criar uma zona de exclusão aérea dentro da Ucrânia. Como assim? Quem na Polônia está estudando? Eles têm a mínima, a mais miserável chance de fazer isso. Isso é uma não notícia. O Ocidente está vivendo há muito tempo de não notícias. Sabe? É farsa. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas que não são farsas. Ontem nós comentamos sobre a questão problemática da fronteira conjunta entre Índia, China e Paquistão. Vamos começar pelo Paquistão. Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter alguma clareza aqui para falar é que o Paquistão não existe. Certo? O Paquistão não existe. Vocês estão vendo? Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Só um momento. Ferramentas. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa província aqui é a Baluquistão. Eu tenho que definir uma área de perímetro. E só um momento. Polígono. Isso, polígono vai ajudar. Então, nós vamos pegar aqui, só para vocês verem, o Baluchistão. O que é o Baluchistão? O Baluchistão, historicamente, é uma área iraniana. O Baluchistão é historicamente iraniano. Aí o que acontece? Quando a Índia dominou, quando o Reino Unido dominou vários territórios do subcontinente indiano,
Um desses territórios foi exatamente o Baluchistão. E aí o Baluchistão, que sempre foi parte do Irã, não da Índia, passou por uma entidade política criada logo após o fim da União Indiana, que é esse país chamado Paquistão. O que eu quero dizer basicamente com isso é que o Paquistão não existe. Certo? Da mesma forma que amor é uma invenção da mídia para vender cerveja, o Paquistão não existe. O Paquistão é parte de 3 países. Certo? Essa área que nós estamos delimitando aqui agora é o Baluchistão. Certo? Espero que vocês estejam vendo. Isso aqui é essencialmente o Baluchistão. Baluchistão, reitero, fala a língua iraniana e, historicamente, fazia parte do Irã. Uma região tomada pelo Reino Unido. Então, o Paquistão não é Paquistão porque não existe Paquistão. Paquistão não existe. Para a gente discutir geopolítica, algumas coisas têm que ficar muito claras. Certo? Alguns países foram simplesmente inventados pelos britânicos, pelos franceses, pelos europeus, do modo geral. O Paquistão é um desses países inventados. Estou terminando aqui e vou mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que ver é como o Paquistão é uma nação inventada. Rapidinho, gente. Pronto. Tá vendo essa área aqui? Isso aqui é o Baluchistão. Baluchistão é Irã. Tem uma parte do Baluchistão que ficou com o Paquistão e essa parte aqui é o Baluchistão persa, o Baluchistão iraniano. Certo? Estão vendo aqui, ó? Deixa eu até desenhar aqui o que é o Baluchistão iraniano. Não tem jeito de desenhar aqui, não. Mas o Baluchistão iraniano, essencialmente, é essa área aqui, ó. Aqui tudo é o Baluchistão iraniano. E não faz sentido criar uma república do Baluchistão, já que o Baluchistão é Irã. Essa parte aqui do Afeganistão também é Irã, onde mora um povo chamado Dari. O que são os Daris? São persas. São iranianos. Mas deixa o Afeganistão em paz. A questão é entender que essa região aqui, o Baluchistão, ela é Irã. Certo? Aí nós temos essa região aqui. Agora, peraí. Vou tentar deixar uma nova região aqui. Não vai dar certo, né? Vamos colocar, limpar aqui, né? Essa região aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é Afeganistão. Certo? Essa região aqui é Afeganistão. Essencialmente Afeganistão. É onde moram os pastos. Então, toda essa região aqui, na verdade, e sempre foi Afeganistão. Aqui, ó, essa região aqui, na verdade, até essa região aqui também é Afeganistão. Isso aqui tem que ser entregue para o Afeganistão. E isso aqui, deixa eu ver aqui para vocês rapidinho. Isso aqui é o chamado Punjab. Punjab é Índia. Certo? Punjab não é Afeganistão, Punjab não é Irã. O Punjab, essencialmente, é Índia. E tem que ser devolvido à Índia, mas o Punjab tem religião muçulmana, e daí? Existem indianos de religião muçulmana, como tem brasileiro de religião muçulmana, tá vendo? Então o que a gente percebe? O Paquistão é uma farsa. Para vender jornal, como se diria, né? Isso aqui é o Baluchistão. Essa área aqui seria dividida entre o Afeganistão
na porção oriental e a Índia na porção ocidental, e a região do Sindh, isso aqui é o Punjab, isso aqui é o Sindh. Tanto o Sindh quanto o Punjab, com exceção dessa pequena parte aqui, na zona ocidental do Punjab, mas toda essa região do Vale do Indus. Pessoal, vamos tentar fazer uma conta aqui. A que país vocês acham que deveria pertencer o Vale do Indus? Você acha que é da Indonésia? Da Indochina? Qual país deveria ser o proprietário do Vale do Indus? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Eu diria que o Vale do Indus é de propriedade da Índia. Por que ele não é propriedade da Índia? Porque o Paquistão foi criado pelo Reino Unido para criar problema, cara. Essa que é a questão. Quando eu deixei mais ou menos claro na live de ontem que os Estados Unidos da América, o Reino Unido, a Europa, estavam essencialmente criando problemas, que é disso que eles se alimentam, criar problemas fomenta a desunião interna. Um país desunido é um país muito mais facilmente atacado. Certo? Então, vamos ser francos aqui. Você pega todo o continente, todo o subcontinente indiano. Só um momento. Pega todo o subcontinente indiano. Se a gente pega o subcontinente indiano, deixa eu só apagar isso aqui. Se a gente pega o subcontinente indiano, nós temos Bangladesh, Nepal, Butão, Ilhas Maldivas, Sri Lanka. Isso aqui é Índia. A questão é que, ressalvados os territórios do noroeste, que são Afeganistão, e os territórios do sudoeste, que são Irã, a maior parte da República Islâmica do Irã, a maior parte do Paquistão, na verdade, a Índia não deveria investir. Certo? A Índia é a terra entre o Indus, que é isso aqui, vou mostrar o rio Indus. Entre o Indus e o Ganges. Certo? O Indus deságua num delta, como vocês podem ver. Um delta que, inclusive, o Paquistão compartilha com a Índia. Né? Ele vai subindo até a região dos 5 rios. Por isso o nome Punjab. Aqui, ó, a região dos 5 rios. Esses 5 rios vêm da região junto à fronteira com as áreas habitadas essencialmente pelo povo pasto, que em última instância são os afegãos. E aqui começam as nascentes desses rios, o chamado Punjab. Punjab é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 rios aqui formam o Punjab. O Punjab é uma área controlada pelo Paquistão, mas que não deveria ser controlada pelo Paquistão. Certo? Punjab é parte da Índia, historicamente parte da Índia. A Índia é o país que fica entre o Himalaia, o Oceano Índico, o Golfo de Bengala, o Rio Indo e o Rio Ganges. Então, gente, sabe, qual é o nome? Índia, tá? Que eles querem mudar para Bharat, que seria mais correto, mas por enquanto o país chama Índia. Não faz sentido o Rio Indus ficar na mão de uma entidade política artificial e hostil, que é o Paquistão. Você pensa a Índia com 1 bilhão 420 milhões de habitantes. O Paquistão já tem 220 milhões. Os dois juntos teriam uma população de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Eu acho que desde o começo, tenho certeza, desde o começo, a ideia do Reino Unido de fragmentar a União Indiana é exatamente para impedir o surgimento de um gigante da geopolítica. Certo? E para ter certeza mesmo, eles pegaram as áreas muçulmanas e dividiram entre Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Os dois países sequer tinham um território contíguo, mas era administrado por Islamabad. Um nome claramente provocativo. Certo? Então, o que aconteceu? Houve uma guerra entre Índia e Paquistão, por volta de 1973, e a Índia ajudou Bangladesh a garantir a própria independência. Certo? Mas isso, evidentemente, não é a questão. Eu até entendo que possa continuar existindo no Paquistão, mas seria interessante que fosse o Paquistão de matriz indiana, porque hoje essa região aqui, ela é, aqui, ó, Rajasthan, província vizinha da Índia. Essa região aqui, ela é predominantemente muçulmana. Mas, historicamente, ela sempre foi hinduísta. Os limites históricos da Índia são entre o Punjab, né, no Vale do Rio Indus,
e o Vale do Ganges. E pensando nessa questão de Ganges, deixa eu falar para vocês um outro problema grave. Há uma disputa fronteiriça de alguma gravidade entre a República Popular da China e a Índia. Qual que é o problema? O problema é essa província aqui, ó, Arunachal Pradesh. Aqui, Arunachal Pradesh. Aqui, essa província aqui, ó, Arunachal Pradesh. Repara que nem o Google foi capaz de, ou teve coragem, para colocar fronteiras amarelas, ou seja, que deixa de maneira inequívoca que o Paquistão seria o... Perdão, estou ficando doido, acho que eu estou dando uma crise narcoléptica. Que a Índia seria dona dessa região ou que a China seria dona dessa região. Sempre que você vê mapinhas tracejados em vermelho no Google Earth, isso está se tratando de regiões de litígio. Isso aqui é uma área do Butão que a China quer, essa é outra área do Butão que a China quer. E ao que parece, o Butão resolveu entregar essas duas áreas, porque não compensa fazer um inimigo tão poderoso. Aí a questão é que a Índia também é um inimigo poderoso. Então vamos ver o que está em jogo na paz entre esses dois países. Primeiro, não é todo o estado de Arunachal Pradesh. Repare que isso aqui é Arunachal Pradesh, e a China não contesta a soberania indiana sobre o território. Quais são as contestações? Essa área vermelha toda é ocupada pela Índia, mas reivindicada pela China. Se já não bastasse, tem áreas que a China quer muito. Lembra que ontem eu falei dos tais morrinhos? São essas duas áreas aqui. Essa aqui e essa aqui. Essas duas áreas, a China dificilmente abre controle delas em específico. A China dificilmente abre. Não que elas sejam importantes ou que tenham... Não. A questão é mais de propósito. Sabe? A visita do Modi à Rússia, ela certamente teve objetivos um pouco mais nobres do que o mero comércio, do que o vulgar comércio. A visita do Modi à Rússia, com certeza, serviu também para entabular conversações com o último visitante da Rússia. Que grande porte, qual seja o camarada Xi Jinping. Então, essa região aqui de Arunachal Pradesh é o ponto da discórdia entre Índia e Paquistão. Por que não resolve facilmente? Gente, isso aqui é a caixa d'água para a Índia. É o local mais sagrado da Índia. É uma região, fica aqui na região da Tríplice Fronteira. Então, uma montanha muito alta, né? E essa montanha muito alta é a referência, digamos, cultural, ao mesmo tempo indiana e tibetana. Então, controlar ela é uma região importante, sabe? É uma conquista importante. E, evidentemente, a China quer isso, mas, evidentemente, a Índia também quer. Como é que você entra num consenso nisso? Olha, o que eu falei foi o seguinte: tem umas áreas aqui que não vão fazer falta nenhuma para a Índia. E vão poder dizer da liderança chinesa que ela foi firme em garantir a tomada desses dois territórios. Esses dois territórios são, historicamente, indianos. Eu não sei por que a China ocupou, mas são territórios historicamente indianos, certo? Então, eu acho muito difícil estabelecer uma paz entre China e Índia sem resolver primeiro essas duas pequenas confusões aqui, certo? Essas duas pequenas confusões, idealmente, tem que voltar para a China. Mas a China também pode demonstrar, e deve demonstrar razoabilidade, entregando toda a região do Nepal, toda essa região aqui, se você for analisar, ela tem que ser mantida independente, mais ou menos pelo mesmo motivo, deixa eu mostrar aqui, mais ou menos pelo mesmo motivo que a Mongólia tem que ser independente. Por que a Mongólia, um país de pouco mais de 3 milhões de habitantes, apesar de enorme, tem que ser independente? Porque a Mongólia é uma área tampão importante entre a Rússia e a China. Então, vários países do mundo, principalmente aqueles com fronteiras problemáticas, precisam ter áreas tampão.
O Nepal é uma área tampão. O percentual de população hinduísta no Nepal é maior do que na Índia. Por quê? Quando o Reino Unido resolveu inventar esses países, o Reino Unido usou um critério, sabe, surreal. Sabe, inventou um critério surreal, que é a religião do governante original. Certo? A religião do governante original. Sinceramente, isso faz algum sentido para vocês? Então, eu vou criar um país, vou inventar um país aqui, e o meu critério para a criação desse país vai ser a religião do governante original. Esse é o ponto da discórdia. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar com clareza. Região de Caxemira. Certo? Primeira coisa que tem aqui, que a gente tem que ver, é o Aksai Chin. Por que a primeira coisa é o Aksai Chin? Porque o Aksai Chin, acho que o nome dá a entender, né? O Aksai Chin é o quê? Chinês. O Aksai Chin é chinês, gente. Olha isso aqui, pelo amor de Deus, está dentro da China. Está do outro lado do Himalaia. Não faz o menor sentido a Índia reivindicar o território de Aksai Chin, mas não faz o menor sentido. Ele é trans-himalaiano, certo? Está do outro lado do Himalaia. Então, o Aksai Chin, que é só isso aqui que vocês estão vendo, a paisagem quase lunar, de vento muito seco, muito rápido, desértico. Então, isso é o Aksai Chin. O fato de dois países cavalões no mundo brigarem por um pedaço de areia desse, chega a ser surreal. De verdade, chega a ser surreal. Então, o Aksai Chin é China. A Índia não tem o que reclamar. O Aksai Chin é China. Bom, mas aí nós temos a região do Ladakh. A quem pertence o Ladakh? Depende, né? O norte do Ladakh pertence ao Paquistão. O sul do Ladakh pertence à Índia. Você tem até uma cumieira montanhosa que poderia separar melhor esses dois territórios. Mas o fato é que o Ladakh dificilmente sai do controle da Índia. Então, o que a gente tem aqui? Jammu e Caxemira pertence, ou pelo menos deveria pertencer, à Índia, certo? Jammu e Caxemira deveria pertencer à Índia, e o Ladakh pertence ao Paquistão, e essa região aqui, Aksai Chin, deveria pertencer à China. Então as pessoas falam de encrenca, gente, nossa, considera a idade que o Paquistão e a Índia existem, 8.000 anos de tradição civilizacional. Considera a idade da China, também milhares e milhares e milhares de anos. Essa encrenca não existia, ela foi criada pelo Reino Unido. Então você imaginar que, igual se falava em Israel, né? Israelenses e palestinos lutam há milênios, que bobagem, eles lutam desde Yom Kippur só. Eles viviam em paz sob o domínio otomano. Da mesma forma, se a gente pensa, se a gente encara as coisas aqui no mesmo sentido, acho que não fica difícil perceber que não tá fácil, cara. Entrega o Aksai Chin de maneira definitiva e incontestável para a China. Certo? Entrega também de maneira incontestável o Caxemira e o Ladakh para a Índia. E entrega o Punjab, né, para o Paquistão. Pelo menos enquanto o Paquistão existir, porque esse eu acho que é o ponto principal. Faz sentido no país como o Paquistão existir? Gente, honestamente, eu não acredito que faça sentido um país como o Paquistão existir. Sabe? Porque não faz mesmo, não faz sentido. Qual que é a utilidade do Paquistão? Qual que é a origem histórica do Paquistão? Gente, o Paquistão é Índia. O Paquistão são os indianos que foram convertidos, os antigos hinduístas, que foram convertidos à marra para o mundo islâmico. Na época do Império Mogul, muita gente se converteu ao islamismo. Muita gente se converteu ao islamismo na época do Império Mogul, que foi o segundo mais rico da história humana, perdendo só para a China Song. Certo?
Então, sendo honesto com vocês, qual que é o papel do Paquistão no mundo? Deixar de existir. Até o nome inventado, sabe, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Quer dizer, da onde vem essa porcaria desse nome? Paquistão. É claro que se vocês for procurar na internet, vocês vão achar. Mas faz sentido. Até o nome do país foi inventado. Foi tudo nele inventado. Então, vocês estão vendo aqui, daqui dá para ver, ó. A Índia é o país que fica ao sul do Himalaia, entre o vale do Indus e do Ganges. Pronto, isso é Índia. Isso aqui é Irã. Isso aqui é Afeganistão. Pronto, o problema paquistanês resolvido. É claro que um problema desse tipo não seria resolvido no braço. Acaba que fatalmente as pessoas, os países, seriam testados no campo de batalha. Acho que essa é a principal questão aqui. Testar a rivalidade sino-indiana, não na zona de combate. Não na zona de combate. Testar no campo das delícias, que seja. Certo? O que eu quero dizer, resumidamente, é que não existe Paquistão. Certo? Todo esse território aqui ou pelo menos deveria ser, Índia. Você pode até aceitar a existência do Punjab, né? Pode até aceitar a existência do Punjab. Se você quiser, se se deixa tranquilo, você aceita a resistência do Punjab. Mas não, evidentemente, por muito tempo. O Punjab, uma hora, vai ter que se submeter às autoridades paquistanesas, porque é assim que tem que ser. Certo? Não faz o menor sentido as regiões agrícolas, rurais e atrasadas do Irã terem independência. Elas nem vão saber o que fazer por lidar com essa independência. Vai ser muito mais fácil ser manipulado. Certo? Muito mais fácil ser manipulado pelos Estados Unidos e perder a pouca soberania que eles têm. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eles têm uma chance muito grande de perder a pouca soberania que eles têm. Então, o que eles ganham com isso? Certo? Eles não ganham nada com isso, gente. Não ganham absolutamente nada com isso. Olha o que está acontecendo aqui. Espera aí. Nossa Senhora. Porque você está compartilhando a própria tela. É só tirar aquela... Entendi. Peraí, entendi. Deixa eu ver. Ainda bem que tem gente que entende aqui. Para o compartilhamento, pronto. Agora a gente continua. Eu tenho um problema. Que é uma ligeira narcolepsia. Do nada me dá um sono assombroso. E aí eu não consigo pensar direito. Por isso que às vezes eu até gaguejo. O calor me induz a estados de narcolepsia. Mas é só insistir. Inclusive, eu nem trouxe. Tem um pouquinho de água aqui. Por um momento, gente. Você tem que voltar para os isso. Na live de ontem, eu falei que tem algumas partes que vão ter que trocar de soberania. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Algumas partes que vão... Cadê o mapa? Vamos tentar de novo. Cancelar isso aqui, né? E compartilhar novamente. Só um momentinho, gente. Desculpa tudo isso aqui. Pronto. Vou compartilhar novamente a tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês enquanto eu melhoro. As áreas problemáticas são essas aqui, ó. O Google não teve a coragem de atribuir essa região nem ao Butão nem à China, mas ele está controlado pelo Butão. Essa região aqui também está controlada pelo Butão, mas a China considera que isso é território chinês. Então eu não sei até que ponto o Butão vai resolver enfrentar a China. Eu acho que não vai. A tendência é que o Butão entregue essas áreas para a China, porque não faz sentido brigar por isso, porque manter essas áreas sob controle butanês significa aproximar a Índia da fronteira chinesa. Estrategicamente, essas áreas são importantes para a China. E a China não vai abrir mão. Como são territórios pequenos, onde não mora quase ninguém, eu acredito que isso pode ser resolvido fácil, com um pouco de bom senso.
Agora, aqui é um problema mais complicado. Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh não é só essa área em vermelho, não. Envolve também essa área aqui em amarelo. Só que essa área em amarelo, área mais plana, mais populosa, essa área a China não contesta. O que a China contesta foi um acordo muito filho de uma assinado entre autoridades tibetanas, indígenas, que nem eram um país independente, e o Reino Unido, lá no começo do século XX. A China fala que esse tratado não tem o menor sentido, não tem a maior validade. É um tratado desonesto. Inclusive, a China não ratificou. Foi um tratado feito à revelia da República Popular da China, que na época nem existia, ainda era a República da China. Então, o que eles falam basicamente é que os ingleses simplesmente surrupiaram essa área aqui da China. Esse é o argumento. Eu não estou dizendo que o argumento é falso, eu não vou acusar a China de mentir. Mas a gente tem que considerar o seguinte, que essa região aqui é sagrada para o hinduísmo, é sagrada para os hinduístas. E é sagrada há muitos milhares de anos. Então não faz sentido essa região ser entregue para a Índia. Perdão, para a China. Nossa, estou realmente complicado. Não faz sentido nenhum essa região ser entregue para a China. Se historicamente ela é hinduísta, ela é indiana. Se vocês observarem aqui, gente, quase ninguém mora nessa roça. Certo? Essa área em branco é neve, são montanhas muito altas. E aí você tem vales cheios de precipício, cidades muito pequenas ao longo desses vales, tá vendo? Olha só. Olha o nome disso aqui, gente. Fala sério, vamos tentar achar uma dessas cidades. Cojupe. Não dá nem para ver essas roças, o que é Cojupe. O que é Cojupe? Aí tem isso aqui, Duilingui. Duilingui, o que é isso? Que roça é essa? Sabe? O que vocês estão vendo aqui, olha que vales magníficos. Estão vendo esses vales magníficos? Certo aí, ó. O vale magnífico. O rio. Que rio é esse? Gente, esse rio que vocês estão vendo, todo bonito, no meio desse vale maravilhoso. Vocês estão enxergando, não estão? Olha só. Esse rio lindo, no meio desse vale maravilhoso, que está recebendo outro rio lindo. Ah, tá vendo outro rio. Tem mais rio. Olha o nome desses rios. Mabanda-rai, Maiaba-rai, Dojigalo, Ngoju. Esses nomes não são chineses. Isso não é China. Todo mundo sabe o respeito profundo que eu tenho pela República Popular da China. O respeito profundo que eu tenho pela República Popular da China. Eu não estou desrespeitando a lei chinesa, certo? Porque, eu não sei se vocês sabem, é crime. Ah, é crime só na China, mas uma hora, se você estiver na China, ou Hong Kong, ou Macau, você pode ser pego de surpresa. Por exemplo, ó, tá vendo essa ilha? Isso aqui é Taiwan. O que é Taiwan? Taiwan é China. Simples assim. Taiwan é China. É uma província rebelde, os Estados Unidos estão aqui enchendo o saco. Mas Taiwan é China. Entendeu? Taiwan é China. Isso não é difícil de entender, né? O Aksai Chin, tá vendo o Aksai Chin? O Aksai Chin, como o próprio nome diz, é o quê? É China. Esse vale aqui, eu esqueço o nome dele. Mas esse vale aqui, adivinha, gente? Esse vale é China. Entendeu? Então não contesta o território que são chineses. Mas por uma questão de bom senso, inclusive porque legalmente essa é uma área em disputa, Arunachal Pradesh, gente, por favor, olha isso aqui. Esse rio é o Ganges. Vou mostrar para vocês mais próximo. Vocês veem que maravilha que é isso aqui, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo o Ganges? Plano, areais, ele desce, todo lindo, todo bonitão. Esse é o Ganges. Está vendo que ele é maravilhoso? O Ganges é a alma da Índia. O Ganges é sagrado para a Índia. Então, a planície gangética é indiana. Pelo menos no alto curso. No baixo curso, ela forma junto com o Brahmaputra o país chamado Bangladesh. Certo? O Ganges, está vendo? Ganges, esse é o Ganges. Ele encontra o rio Brahmaputra. Certo? O Brahmaputra é esse aqui, ó. Ganges, Brahmaputra. No encontro deles, nós temos Bangladesh. Então, o Brahmaputra faz parte do Vale do Ganges. Brahmaputra é Índia, ninguém contesta. Mas olha a quantidade de rios que descem para o Brahmaputra.
Esses rios vêm de onde? De Arunachal Pradesh. Qual que é o sentido da Índia entregar esses rios que são sagrados para ela e importantíssimos no aspecto econômico, no aspecto geográfico? Qual que é o sentido? Sabe, isso é interessante, que até como um gesto de boa vontade, possível somente às grandes nações, alcançavam somente pelos grandes líderes, que a China pare de brigar por bobagem, entendeu? A China está corretíssima na disputa por Aksai Chin. A China está corretíssima na disputa por esses dois territórios aqui, que atualmente estão de posse do Butão. A China está corretíssima. Mas nessa questão envolvendo Arunachal Pradesh, não faz muito sentido. Está vendo essa região aqui? A China que é isso. O que vocês estão vendo aqui? São montanhas altas, 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 muito altas, tem lagos congelados. Ai, que frio, que frio. Gente, olha isso aqui. Quem mora numa jossa dessa, sinceramente, isso aqui nem água tem direito. Perfeito? Você está vendo essa rocha? Umas árvorezinhas ali, um musgo, uma tundra. Olha a altura disso aqui, gente, pelo amor de Deus, ó. 4.174 metros, 3.925 metros, até o vale. Está vendo? O fundo do vale, 3.273 metros. Então, isso aqui, para a Índia, não faz diferença. Então, isso aqui pode ser devolvido à China, sem problema. Isso aqui, olha as altitudes disso aqui, gente. Olha só. Isso aqui é gelo, pelo amor de Deus. 4.624 metros. 4.574 metros. Aqui nós temos 4.514 metros. Até os vales aqui tem um vale. O fundo desse vale. 3.089 metros. Ninguém mora aqui, gente. Por favor, ninguém mora aqui. Isso é só neve, florestas, rios terríveis. Ninguém mora nessa jossa. Talvez tigre, sei lá, leopardo, panda vermelho. Então, essas áreas são as áreas que a China considera prioritárias. A Índia também pode colocar a mão na consciência e falar o seguinte, ó, de maneira muito gentil e justa, a República Popular da China abriu mão de Arunachal Pradesh, mas ela não pode abrir mão, eu não sei por que motivo, mas isso é um problema da China, ela não pode abrir mão desse pedaço de morro aqui, gente. Certo? Esse pedaço de morro não pode abrir mão. Cadê o outro pedaço de morro? Vamos achar o outro pedaço de morro. Aqui. Um pedaço de morro aqui e um pedaço de morro aqui. São morros, então. Não compensa brigar por isso. Vocês entendem? Não faz sentido nenhum brigar por isso. Então, faz sentido haver discussões sobre o Arunachal Pradesh? Claro que faz. Claro que faz. Mas, no limite, qualquer coisa correta é o camarada Xi Jinping e a República Popular da China, Partido Comunista Chinês, do alto da sabedoria deles. Não, eles não estão entregando pedaço do território chinês. Esse território não é chinês. Eles estão abrindo mão de continuar discutindo. Eu creio que a única coisa que eles estão pedindo em troca são esses morros aqui. Então, eu acho que isso é válido. Certo? Entrega os morros para a China e entrega as nascentes do Brahmaputra, que faz parte do sistema fluvial do Ganges, e é uma região muito sagrada, entrega isso para a Índia. Sabe? Não é entregar, é da Índia. Para de brigar por bobagem. Certo? Essa que é a questão. Para de brigar por bobagem. Parou de brigar por bobagem, as coisas todas vão dar certo. Vai ficar tudo bem. Correto? Então, acho que isso aqui está de compreensão muito fácil. De compreensão muito fácil. Porque, a bem da verdade, gente, deixa eu parar o compartilhamento aqui para a gente poder olhar um na cara do outro. Só um momentozinho aqui para compartilhamento. Peraí, só um momento. Para compartilhamento. Para compartilhamento. Deixa o mestre Bíblia falar aqui algumas coisas para vocês. Já passei pela minha fase narcoléptica. Gente, eu não bebo.
Isso é para ficar muito claro, porque às vezes vocês pensam, nossa, tem hora que dá a impressão que o líder fica tonto, bêbado. Não, eu não bebo. Aqui eu tenho esse pequeno problema de eventuais crises na narcolepsia. Eu falei para vocês que eu não posso dirigir. Não posso dirigir porque eu enxergo só de um olho, tenho visão monocular, e além disso, eu tenho esse problema de eventuais acessos narcolépticos. Imagina se eu estou dirigindo no meio da estrada e dou um acesso narcoléptico, né? Não daria certo, enfim. Não foi Deus que me quis assim, não vou discutir com o Criador. É isso. Mas voltando ao nosso assunto, discutir com o Criador, é visível, acho que esse é um ponto muito importante, se vocês me permitem, é visível que China e Índia estão tentando se entender. E eu não preciso dizer o quanto isso é importante para a geopolítica do planeta inteiro. Porque a Índia é o país mais populoso do mundo. A China é o país mais rico do mundo. Se o país mais populoso do mundo, a Índia, e o país mais rico do mundo, a China, conseguirem se entender, qual que é o limite? Não tem limite. Entende? Não tem limite. Eu entendo que a Índia busque parcerias com a Rússia, e tem, eu já expliquei para vocês. Rússia e Índia são economias e sociedades altamente complementares. A China busca parcerias com a Rússia. China e Rússia também são economias e sociedades muito complementares. Esses países compartilham valores entre si, compartilham interesses. Mas tem um problema. A Índia se dá muito bem com a Rússia. A China se dá muito bem com a Rússia. Mas China e Índia, em algum momento, vão ter que parar de brigar por bobagem. Certo? Em algum momento, elas vão ter que parar de discutir por ninharia. A China não se tornou a maior potência econômica do mundo sendo inflexível. A Índia não se tornou a terceira maior economia do mundo sendo inflexível. Ambos os países têm corpos diplomáticos altamente competentes. Têm líderes extraordinários. Narendra Modi, Xi Jinping, que são líderes extraordinários. Mas em algum momento, toda essa extraordinariedade tem que se transformar em ação concreta. Agora, depois das passagens 70 anos de mal, fica muito difícil voltar a conversar, né? É difícil. Imagina uma confusão que tem 75 anos. 75 anos, eu não conto. É muito difícil. A não ser que haja um amigo em comum entre eles. Existe um amigo comum, uma nação que seja amiga em comum da China e da Índia? Existe. A Federação Russa é a amiga em comum da China e da Índia. A inimizade entre China e Índia está produzindo o que de bom para a China, ou está produzindo o que de bom para a Índia? A Índia está ganhando o quê? Colocando-se como inimigo da China. A China está ganhando o quê? Colocando-se como inimigo da Índia. Ora, nenhum dos dois lados está ganhando nada. Ambos estão perdendo. Como se pratica um jogo de ganha-ganha tão importante, tão significativo para a China, se a própria China não está ganhando nada com a inimizade? Não ganha nada, só perde. A Índia perde ainda mais. Então, se os dois estão perdendo, para que continuar com essa bobagem? Ainda mais considerando que quem está ganhando com isso é o inimigo dos dois, os Estados Unidos, o Ocidente. Tem que parar. Só que depois de 75 anos brigando, fica difícil às vezes fazer a paz, né? Repito, reitero, a não ser que você tenha um amigo em comum que diz, senta aqui,
Vamos conversar. Conversa. Camarada Xi Jinping visitou a Rússia. Ato contínuo. Narendra Modi visitou a Rússia. Claro, ambos estiveram lá para dar apoio à Rússia. Mas eu creio que é muito mais profundo que isso. Muito mais profundo. Eles estão lá para fazer o quê? Para tentar encontrar pontos comuns entre ambos. Para tentar buscar entendimento. Na grande tradição diplomática chinesa de milênios, na grande tradição diplomática indiana, estão buscando construir entendimento, construir paz. Quem provocou o inferno? O Reino Unido. Durante o período colonial, o Reino Unido tomou terras que pertenciam historicamente à China. E aí, quando a União Indiana se tornou independente, essas terras passaram para a União Indiana, terras que nunca foram da Índia, porque a Índia nem existia. O Paquistão devolveu as terras para a China, a China. Agora, entre a Índia e a China, há rusgas muito importantes. Rusgas muito importantes. Nas pessoas, se em guerra a Arábia Saudita e o Irã, que a Arábia Saudita e o Irã estavam fazendo uma guerra fria no Iêmen. A guerra não era o Iêmen. Era o Iêmen do Norte, apoiado. É o antigo Iêmen do Norte, apoiado pelo Irã. E o Iêmen do Sul, o antigo Iêmen do Sul, apoiado pela Arábia Saudita. Uma guerra fria. Os dois países estavam em guerra. 8 anos de guerra. A guerra não era entre iemenitas e sauditas. A guerra, na prática, era entre iranianos e sauditas. Em guerra, esses dois países não conseguiram encontrar a paz, inclusive com intermediação chinesa. Então, bota a mão na consciência. China, aplique com a Índia tudo que você ensinou para a Arábia Saudita e Irã. Não é difícil. Tem como ganhar tudo? Não, não tem como ganhar tudo. Isso é ilusão. Certo? É ilusão. Não tem como ganhar tudo. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Aqui, ó. Não tem como ganhar tudo. Certo? A China sabe disso. E tem outra coisa aqui. Vocês estão vendo essa porção da Tailândia? Tailândia tem uma parte do território aqui, olha só, tá vendo? Que fica entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Vou até medir para vocês a distância. Entre o Oceano Pacífico, bem aqui, deixa eu ver se está conectado. Está conectado, ó. Aqui, ó, daqui até aqui. 129 quilômetros. Deixa eu ver se tem gente diminuir. Não, 126 quilômetros. Isso. 126 quilômetros. Separa o Oceano Índico do Oceano Pacífico. Isso aqui é o Estreito de Kra. E tem outra área aqui. O problema é que essa outra área aqui é mais montanhosa. Mas tem um vale. Aqui a distância acho que é até menor. Deixa eu limpar isso aqui. Pronto, aqui nós temos uma distância que deve ser até menor. Não é 138. Então o melhor lugar é ali onde eu falei mesmo. Passagem de Kra. Essa é a passagem de Kra. A China há muito vem querendo construir uma espécie de canal do Panamá. Olha só. É só para vocês entenderem. Esse mar é o mar mais importante do planeta Terra. Tá vendo? Esse mar aqui é o mar mais importante do planeta Terra. É o mar da China Meridional. É o mar mais importante do planeta Terra. É o mar da China Meridional. Fica entre a China, as Filipinas, a Malásia, Brunei, a Tailândia, Camboja e o Vietnã. O mar da China Meridional. Muitos dos maiores portos do mundo, Rochelle, Changzhou, Hong Kong, Shenzhen,
Muitos dos maiores portos do mundo ficam no Mar da China Meridional. Outros grandes portos não ficam no Mar da China Meridional, mas são vizinhos. Porto de Xangai, que é o maior do mundo. Porto de Busan, na Coreia do Sul. O Porto de Tóquio. Então, são grandes portos do mundo. E o fato é que quase metade do comércio mundial, presta atenção nesse número. O planeta Terra é essencialmente água. Está vendo? O planeta Terra é essencialmente água. Conforme o ângulo que você vê, você praticamente só vê água. O planeta Terra é essencialmente água. Mesmo o planeta Terra sendo essencialmente água, metade do comércio desse planeta passa no Mar da China Meridional. No Mar da China Meridional existem algumas ilhinhas, certo? As ilhinhas bestas, pequenas. As ilhas Spratly e Paracel. Estas ilhas são de quem? As ilhas Spratly e as ilhas Paracel. Gente, elas são chinesas. Onde elas estão? Onde estão as ilhas Paracel? Mar da China Meridional. As ilhas Paracel são chinesas. Certo? E as ilhas Spratly são o quê? São chinesas. São ilhas chinesas. A Índia é um país que não tem mar raso. Não tem nenhum ponto de água profunda. Eu já expliquei que não tem porque não quer, né? Que tem uma parte bem aqui, é uma ilha que tem um nome até interessante, no delta do Godavari, que é o terceiro maior rio da Índia. Acho que ele chama Hope. Só para confirmar aqui. Aqui, Hope, isso. Tem uma ilha aqui chamada Hope. Hope Island. Na ilha de Hope, você tem um terreno que daria para você fazer, tá vendo? Um ponto de águas profundas ao longo da ilha de Hope. Certo? Mas é o único lugar no litoral indiano inteiro que dá para fazer um ponto de águas profundas. A China tem muito. O que eu quero dizer com isso tudo? Se metade do comércio mundial passa no Mar da China Meridional, ele tem que fazer o seguinte: dar a volta, passar pelo Estreito de Malaca e pelo Estreito de Singapura. Por que isso é ruim? Porque tanto o Estreito de Malaca quanto o Estreito de Singapura são basicamente controlados de maneira indireta pelos Estados Unidos. Está vendo? Um navio chinês tem que passar aqui pelo Estreito de Singapura. É caro e os Estados Unidos controlam. Navio chinês tem que passar pelo Estreito de Malaca. É caro e os Estados Unidos controlam. Você ganharia 2 dias se ao invés de ter que fazer isso, se fizesse isso direto. E não passaria por área controlada pelos Estados Unidos, mas por área controlada pela Tailândia, que inclusive está querendo entrar nos BRICS. A Tailândia quer entrar nos BRICS. O Estreito de Kra é controlado, a passagem Kra é controlada pela Tailândia. Vamos repetir? Tailândia quer entrar nos BRICS. Tailândia tem uma passagem de pouco mais de 100 quilômetros que conecta o Mar da China Meridional ao Oceano Índico. Só que não é qualquer Oceano Índico, é o Golfo de Bengala. Quem controla o Golfo de Bengala? A Índia. Entenderam? A Índia controla o Golfo de Bengala. Então o entendimento está fácil. A gente quer esses morros de Arunachal Pradesh porque precisa de água doce, água sagrada do Rio Ganges. A China gostaria muito de absoluta liberdade para navegar no Golfo de Bengala. É uma água salgada, só controlada pela Índia. Então, o que eles podem fazer? Juntar China, Índia, chamar a Tailândia para conversa e falar: vamos fazer o seguinte, vamos deixar de brigar por bobagem, vamos fazer um acordo justo e vamos fazer uma passagem naval entre o Golfo da Tailândia e o Mar de Andaman. Entre o Mar da China Meridional e o Golfo de Bengala. Entre o gigantesco Oceano Pacífico e o incrível Oceano Índico. Pronto, todo mundo ganha. O Sudeste Asiático ganha enormemente. O Vietnã, que em vez de fazer isso aqui, faz isso. Então, quem briga principalmente pelas ilhas Spratly e principalmente pelas Paracel é o Vietnã. O Vietnã cria encrenca por causa disso. Mas que diferença faz essas ilhotas para o Vietnã? Não faz diferença nenhuma, até porque elas são chinesas, são controladas pela China.
Parece que o Vietnã só quer brigar. Passa a brigar pelo próprio país. Tá certo? Aqui é a maior cidade vietnamita, Ho Chi Minh. Antiga Saigon. Maior cidade do Vietnã. Mais de 10 milhões de habitantes. Que tem um porto importantíssimo para o Vietnã. Em vez do Vietnã fazer isso aqui, ó, o Vietnã faz isso. Pronto. E aí o Vietnã para de encher o saco, é uma palavra forte. O Vietnã para de fazer demandas irrazoáveis com relação à China. China, vou parar de fazer demandas irrazoáveis. Você faz um estreito e deixa meus navios, o Vietnã, diferente do Brasil, que é um exportador de commodities, ingredientes para ração e cadáveres de animais, o Vietnã é um grande exportador de produtos industriais. Então o Vietnã ganharia muito se pudesse passar pela passagem CRA. Então, chega China, chega Índia, chega Vietnã, chega Tailândia. Vamos fazer um acordo? Vamos. Vamos fazer um canal? Vamos. Vamos garantir a verdadeira liberdade de navegação? Vamos. Mas e os Estados Unidos? Cara, os Estados Unidos estão aqui. A 10 mil quilômetros de distância. Os Estados Unidos não têm nada a ver com essa discussão. Os Estados Unidos estão nessa discussão de abelhudo. Eles não têm nada a ver com essa discussão. Certo? Nada. Pessoas, a Tailândia ganharia imensamente. Pensa na quantidade de tarifas, nas possibilidades de desenvolvimento. Se você olha essa região da Tailândia aqui, cara, você nem acha a cidade direito. O que é isso aqui? É Nantok Nigal National Park. É um parque. Isso aqui acho que tem até uma pista de avião, né? É uma pista de avião. Então, pronto, já é uma região para desenvolver aqui. Ó. Isso é um manguezal. Isso é tipicamente uma área de manguezal. É um manguezal. Você faz uma passagem e você desenvolve esse lugar aqui, que não tem a menor ideia do que significa, do que seja. Né? Você desenvolve... Pô, não tem nada aqui, gente. Tem nada. Tem a escola Patana Sux. Então pensa o quanto a Tailândia não ganharia conectando o Índico ao Pacífico. Olha o quanto o Panamá ganha conectando o Atlântico ao Pacífico. Olha o quanto o Egito ganha conectando o Índico ao Atlântico. Vocês sabiam disso? O Atlântico é conectado pelo Pacífico, ao Pacífico, pelo Canal do Panamá. O Índico é conectado ao Atlântico pelo Canal do Suez. Mas não existe conexão entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. É só fazer. A China tem o dinheiro, certo? Na verdade é isso aqui, gente. Isso aqui tudo é mar. Então, se a gente for olhar, se fizer isso aqui, ó, bem aqui, que eu vou até ver a distância que fica. O mar termina aqui. Vai até aqui. Então, 89 quilômetros. O que é isso, gente? 89 quilômetros. 89 quilômetros, acho que até menos. Se você colocar aqui, ó. 86 quilômetros. O que é isso? 86 quilômetros, ó. O navio vem, passou aqui, vou descer, pronto! Sai do Pacífico, entra no Índico, todo mundo ganha, ninguém perde. Tailândia ganha enormemente. O Vietnã ganha enormemente. A Índia ganha enormemente. A China ganha enormemente. Ninguém perde. É por isso que os Estados Unidos não querem que eles façam. É por isso que os Estados Unidos, por isso que o Ocidente, por isso que o Reino Unido fica criando inferno. Fica tentando jogar a Índia contra a China. Fica tentando jogar a Tailândia contra a China. Fica tentando jogar o Vietnã contra a China. Todos os Estados Unidos ganham com essa inimizade irrazoável. Com essa briga estúpida. Toda a Ásia, todo o planeta ganha com isso. E exatamente, para o mundo ganhar, exatamente pelo motivo de o mundo todo ganhar, que os Estados Unidos não querem. Então, se estamos em guerra, se estamos numa situação de guerra, e estamos em guerra, e estamos em uma situação de guerra, eu creio que, gente, nem faz sentido brigar por essas coisas imbecis, certo? Honestamente, não faz sentido. É desnecessário, prejudica, é irrazoável.
faz danos ao meio ambiente, porque você tem que navegar muito mais. Navegar polui, navegar contamina. Você deixa de ter ganhos econômicos. Você tem perdas logísticas enormes. Você fica na dependência de passar no estreito controlado indiretamente pelos Estados Unidos. Só os Estados Unidos ganham. Sabe de onde vem isso? Na época que a Inglaterra dominava os mares. E na época que o transporte mais rápido e mais barato, em grandes distâncias, era o marítimo. Certo? Agora, gente, nós temos a nova Rota da Seda. Temos a iniciativa Cinturão Estrada. A China está no outro patamar. Tem outro nível de grandeza. E a China está em guerra. Vamos lembrar disso? Vamos voltar para o mapa? Para nós ver aqui, ó, a China está em guerra. Certo? Vamos lá. Vamos tentar aqui, só um momento. Vamos compartilhar novamente a tela. E deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês. Só um momento, enquanto acontecem esses probleminhas. Espero que vocês me perdoem. Vamos compartilhar novamente. Muito bem. Limpar isso aqui, né? Todo mundo já entendeu, acho que aqui a questão está entendida. Vamos lembrar aqui, ó, tá, gente? O canal de Suez conecta o Oceano Índico com o Oceano Atlântico. Mediterrâneo faz parte do Oceano Atlântico. Mar Vermelho faz parte do Oceano Índico. O canal de Suez conecta esses dois oceanos. Tá vendo? O canal de Suez conectando esses dois oceanos. Se eu avanço para o oeste, o que eu vou ver aqui, avançando para o oeste? Aqui está o Oceano Atlântico. E aqui está o Oceano Pacífico. O canal do Panamá conecta o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E em breve, o canal da Nicarágua vai conectar com muito mais eficiência o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, vai ter duas ligações artificiais entre Atlântico e Pacífico. Tem uma ligação entre Atlântico e Índico, mas, repito, reitero, não tem ligação entre Índico e Pacífico. Pode ser resolvido. Tranquilamente, é só conversar. Perfeito? Bom. Aqui, vocês veem a importância desses estreitos. Aqui é Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb conecta o Golfo de Aden com o Mar Vermelho. Em última instância, ele conecta, então, o Oceano Índico com o Mar Mediterrâneo. Ninguém atravessa o Estreito de Suez sem passar por Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb está controlado pelos Houthis. E a China tem uma base enorme aqui, quer ver? A China tem uma enorme base militar aqui. Achar ela que é o problema, né? Porque tem árabe. Mas a China tem uma gigantesca base naval no território do Djibouti. O Djibouti aluga. Djibouti aluga. Terreno para países fazerem bases. Eu não estou conseguindo localizar aqui onde é que fica. O Djibouti, assim como a Eritreia, assim como a Arábia Saudita e assim como a Líbia, é um dos países do mundo que não tem um único rio. Vocês sabiam disso? Djibouti, Líbia, Arábia Saudita e Eritreia são nações sem rio. Não tem um único rio nesse país. Djibouti, na verdade, é o país de uma cidade só. É a cidade de Djibouti. Certo? O país de uma cidade só. Somente uma cidade. Bom, questão aqui, deixa eu ver se... Esse é um porto, eu queria muito achar a base chinesa para mostrar para vocês, mas é difícil. A base chinesa é enorme aqui. E havia até recentemente uma base israelense nesse país miserável aqui, ó. Eritreia. A Eritreia não faz sentido existir. Assim como o Paquistão. O Paquistão é uma criação britânica, o Estado de Israel é uma criação britânica. A Eritreia é uma criação americana. Quando a União Soviética deixa de existir, os Estados Unidos agem com muita agressividade e patrocinam um grupo de rebeldes na Eritreia que se separa da Etiópia. Então, a Eritreia é praticamente um país inventado
pelos Estados Unidos. Para quê? Para impedir que a Etiópia tenha acesso ao mar. Por que os Estados Unidos fizeram tanta questão de roubar o litoral da Etiópia? Porque a Eritreia é uma nação, a Etiópia é uma nação historicamente amiga da China. Por isso que a China está investindo horrores na Etiópia. E a China fez muita questão que a Etiópia entrasse nos BRICS. É um aliado de primeira ordem, de primeira grandeza. Na hora mais escura, a Etiópia era aliada da China. Para punir a Etiópia, no momento que a Etiópia estava passando por um período horrível de fome, de miséria, de seca, horrível, os Estados Unidos patrocinam a guerrilha e separam a Eritreia do resto do país. A Eritreia, não satisfeita em ter surgido nessas condições, é governada por um escroto do caralho, com todo respeito, né? Por um escroto do caralho, um sujeito que não tem o menor respeito pelos direitos humanos. E mais ainda, entrou em guerra com a Etiópia, fez um acordo de paz. Pelo acordo de paz, deveria ceder 2 portos para a Etiópia. Está aqui, é fácil lembrar quais são. Um fica aqui, ó, Porto Assab, e o outro porto fica aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Hirigo. Assab e Hirigo. E não cedeu. Não cedeu esses portos. Certo? Simplesmente, a Eritreia não cumpriu com a palavra. Não satisfeita, a Eritreia tem uma base, tinha, né? Os notícias deram cabo nela. Tinha uma base de Israel no território. Você tem noção do que é isso? A única base que Israel tinha fora de Israel era na Eritreia. Cara, a experiência da Eritreia enquanto país independente já deu, tem que ser resolvido. Você não pode deixar o controle de uma área tão crítica para o comércio mundial inteiro na mão de um país como a Eritreia. Essa área tem que voltar para a Etiópia. Certo? A Eritreia tem que voltar para a Etiópia. Urge que a Eritreia volte para a Etiópia. Inclusive por causa dessas questões envolvendo o controle de Bab el-Mandeb. Hoje está entre Djibouti, o Iêmen e a Eritreia. O correto é Djibouti, Iêmen e Etiópia. Os 3 conversam e resolvem tudo certo. Certo? Esse outro controle aqui, ó. O Estreito de Hormuz fica na fronteira entre Omã e o Irã. Em tese, metade é Omã, metade é Irã. Só que a parte funda fica do lado iraniano. Então só dá para passar pelo lado iraniano. Se o Irã quiser, ele bloqueia a passagem de Hormuz, por onde passa metade do petróleo comercializado do mundo. É importante ter o controle disso. Nós estamos falando de controles marítimos, mas existe um controle terrestre que eu gostaria de mostrar para vocês. É isso aqui. Eu mostrei várias vezes. Esse país é a Palestina. Certo? Palestina, ela vai daqui até aqui. O problema é que os Estados Unidos, com o apoio da Inglaterra e da ONU, a cumplicidade, entregaram o território da Palestina para essa entidade legítima aqui. E essa entidade legítima, observa isso aqui, gente, observa isso aqui. Tem um porto, tinha, né? Parece que ele não está funcionando mais, né? Depois do bloqueio de Bab el-Mandeb. Isso aqui é a cidade de Eilat. Era um porto importante, certo? A cidade de Eilat era conectada por uma ferrovia, certo? A cidade de Eilat é conectada por uma ferrovia até outro porto palestino importante. Esse aqui, ó. Porto de Asdod. Então, tinha uma ferrovia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ferramentas. Adicionar, polígono modelo, em algum momento, visualizar, tela inteira, sol, visão geral, grade, navegação. Peraí, gente, tem um jeito aqui que me deu, que dá para você visualizar as rodovias, ferrovias, esse tipo de coisa. Só que eu não estou conseguindo encontrar. Barra lateral, 38 grade, oh, meu Deus do céu. Deixa eu tentar só um pouquinho aqui. Infelizmente. Não é isso que eu quero. Infelizmente, eu teria que editar antes, né? Para vocês verem as ferrovias. Mas pode acreditar em mim. Tem uma ferrovia que liga
o porto de Eilat ao porto de Asdod, que conecta, portanto, o Oceano Índico ao Oceano Atlântico, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Reparem, essa ferrovia serve ao país que ilegitimamente britânicos e americanos colocaram na Palestina. Então, é estrategicamente muito importante porque se o canal de Suez for fechado, eles imaginavam, continuam fazendo transporte pela ferrovia Eilat-Asdod. O que eles não contavam é com a astúcia dos iemenitas, que ao invés de fechar o canal de Suez, fecharam Bab el-Mandeb. Então, navios hostis, nações inimigas, sequer passam por Bab el-Mandeb. Eles conseguiram bloquear o porto de Eilat e essa ferrovia que existe conectando Eilat a Asdod não significa nada. Certo? Não significa nada. Hoje ela não significa absolutamente nada. Graças à astúcia iemenita. De toda forma, se os ingleses, se os britânicos, se os americanos, se o Ocidente, se os anglo-sionistas pensaram na estratégia de conectar Índico e Atlântico através do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo, eles também pensaram numa estratégia para bloquear qualquer passagem entre a Eurásia, isso aqui é o vasto continente eurasiano, e aqui o vasto continente africano. Eles não estão conectados. Sabe por que eles não estão conectados? Por causa dessa faixa de terra ridícula aqui. Por causa desse triângulo. Vou até desenhar aqui o triângulo para vocês verem. Ó. Esse triângulo. Espera aí. Ué. Ó, forma quase um triângulo certinho. Então, esse triângulo aqui que eu desenhei é um triângulo de 9.200 km². Tá vendo? Esse triângulo aqui, dá para ver o triângulo, não dá? Esse triângulo de 9.200 km², vamos fazer ele ficar mais bonitinho. Isso, agora ficou mais bonito. Então, esse triângulo de 10.000 km² é o que impede a conexão terrestre entre a Ásia e a África. É que impede que os vastíssimos recursos naturais e energéticos do continente africano encontrem clientes nas potências industriais da Eurásia. Isso dificulta o desenvolvimento da Ásia e impede o desenvolvimento da África. 1.400 bilhões de africanos. 4.600 bilhões de asiáticos. Ou seja, 6 bilhões de pessoas não podem fazer comércio terrestre porque a entidade ilegítima criada pelos anglo-sionistas impede esse comércio, impede a construção de uma ferrovia que estrategicamente ligaria a Jordânia, ao Egito. Olha, você pega a cidade de Amman. Peraí, deixa eu limpar aqui de novo. Você pega a cidade de Amman. Aqui está Amman. Aí você vai até essa cidade aqui, ó, Beersheba. Vamos achar Beersheba. Beersheba, Nossa Senhora, mas é só precisar. Aqui da Beersheba. Beersheba. E aí você conecta Beersheba até, por exemplo, Port Said. Não. Suez, cidade de Suez. Cadê a cidade de Suez? Aqui, cidade de Suez. Pronto. 800 quilômetros. Essa ferrovia conectaria. Pode ser uma rede de trem-bala. O Egito, não sei se vocês sabem, o Brasil não tem trem-bala, não. O PSDB de São Paulo, na figura de José Serra, não deixou a Dilma fazer acordo com a China para fazer um trem-bala. Então, hoje nós não temos trem-bala. O Egito tem. Nós não temos. Então, você pode fazer o quê? Você liga Amman com Istambul com o restante da Europa. Você liga Amman com Tiflis, através do Cáucaso, com a Rússia, com Baku, através da Rússia com a Ásia Central. Você liga Amman com Bagdá, através de Bagdá, com o subcontinente indiano, com a China. Você liga Amman com Riad, através da ligação com Riad, com toda a Península Arábica. Amman é para ser o centro logístico. De Amman passa por Beersheba, e aí você pode ir para Port Said, na direção do Cairo, ou para Suez, perdão, na direção do Cairo, ou para Port Said, na direção de Alexandria. Uma vez no Cairo,
Deixa eu mostrar para vocês. Uma vez no Cairo, você termina de chegar em Khartoum. Cadê Khartoum? Khartoum. Você tem que chegar em Khartoum. Aqui está Khartoum. Cidade de quase 6 milhões de habitantes. De Khartoum, você vai para Addis Ababa, capital da Etiópia. Addis Ababa. Vou achar Addis Ababa aqui, gente. Mas não é possível. Como é que eu não acho Addis Ababa? Achei. Addis Ababa. Você vai de Khartoum, você vai até Addis Ababa. Aqui, ó. Peraí, deixa eu... Vou colocar só a linha, né? Khartoum para Addis Ababa. Aqui. Uau! Uma vez em Addis Ababa, você vai até Mogadishu. E pronto. Uma excepcional zona de ligação comercial. Ou, uma vez em Addis Ababa, você vai até Nairobi, no Quênia. De Nairobi, você vai até o incrível porto de Mombasa. Uau! Ou de Nairobi, você vai até as regiões produtoras de minérios, né? A região que Ruanda, esse país escroto, está tentando tomar para si. Sabe aquela região que tem guerra por causa de coltão? Sabe a região em guerra por causa de coltão? Então, chegou em Nairobi, a região é essa aqui, ó. É aqui. Não está difícil chegar aqui. E aqui, você tem uma das regiões que são as maiores produtoras de cobre do mundo. Você pode ligar Nairobi, que é uma cidade importante da Tanzânia, né? Uma cidade muito importante da Tanzânia, Dodoma. E uma vez em Dodoma, você pega as regiões produtoras de grande quantidade de cobre da província de Lubumbashi. Todas essas regiões que produzem grandes quantidades de minérios com a China, com a Índia, com o Irã, com a Rússia, com a Europa, com o mundo inteiro. Por que não faz isso? Não faz isso por causa desse triângulo de 10 mil quilômetros quadrados aqui. Certo? É tudo que tem para impedir. É isso, esse triângulo de 10 mil quilômetros quadrados. Uma vez em Alexandria está aqui. Você vai até Benghazi. Benghazi é a capital da Líbia livre, né? Cadê Benghazi? Vai ficar por aqui. Ah, meu Deus do céu. Benghazi, aqui. Até Benghazi. Até Trípoli. Musarata, né? Mas principalmente Trípoli. Cadê Trípoli? Trípoli. Aqui, Trípoli. Tunis. Argel. Aqui tem uma cidade enorme chamada Oran. Oran é uma cidade muito grande. Fica por aqui. Aqui, ó, Oran. Aqui, Tanger, uma das maiores cidades do Marrocos. Rabat, capital do Marrocos. De Rabat até Casablanca, importantíssimo. De Casablanca, você pode chegar a Dakar, no Senegal. De Dakar, no Senegal, aí você tem um punhado de cidade importante uma em cima da outra. Bissau, Conakry, capital de Serra Leoa. Cadê ela? Freetown, né? Freetown é a capital. Não, Freetown é a capital. É, Freetown. Capital de Serra Leoa, não estou tão enferrujado assim, não. Monróvia, capital da Libéria. E aí você chega a capital da Costa do Marfim é Moçucro, mas é uma cidade em Abidjan. Accra, capital de Gana. Lomé, capital do Togo. Benin, capital chama Porto Novo, mas acho que não. Aqui, Porto Novo. E a capital da Nigéria é outra cidade, Abuja, mas a maior cidade é Lagos, então se conecta até Lagos. Ou você pode fazer uma ligação direta, olha só, tá vendo? Conectando até Lagos. Mas você chega até a maior cidade do Camarões, Yaoundé. Cadê Yaoundé? Yaoundé e Douala. Só um momento, vou achar aqui Yaoundé. Yaoundé, passando por Douala, que é importantíssimo. Essas regiões aqui produzem muito petróleo, na Guiné Equatorial.
Libreville, também região produtora de petróleo. Cabinda, petróleo. Luanda, em Angola, muito petróleo. Madeira. Windhoek, na Namíbia. E aqui, claro, cereja do bolo, a cidade do Cabo, ou Johannesburgo. Tá vendo? Conectaria a África inteira conectada por uma rede de trem-bala, que a China tem dinheiro para construir, a mão de obra existe abundantemente na África. Por que não faz isso? Por que não liberta a África? Porque foi para impedir a libertação da África que foi criado o Estado ilegítimo que ocupa ilegitimamente a Palestina. Essas coisas têm que ser resolvidas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Com todo o amor e todo o carinho. Os problemas entre China e Índia se resolvem na conversa, no diálogo. Certo? Você acrescenta Tailândia, acrescenta Vietnã nesse diálogo e dá tudo certo. Mas vamos de hipocrisia. E a questão das Filipinas, com todo respeito, foda-se as Filipinas. As Filipinas não escolheram um lado? Então, quando o lado dela afundar, ela afunda junto para deixar de ser otária. Foda-se as Filipinas. Da mesma forma o Paquistão. Não faz sentido o Paquistão existir. O Paquistão não existe. Baluchistão é Irã. Sindh e Punjab é Índia. E os territórios do Noroeste são Afeganistão. Simples assim. Então o Paquistão não existe. O Paquistão é uma mistura de Afeganistão com o Irã e com a Índia. O Vale do Indus tem que pertencer de novo à Índia. O Paquistão não faz sentido. Vamos fazer acordo. Não tem acordo com o Paquistão. Não tem acordo com a Eritreia. Não tem acordo com o Estado ilegítimo. Não tem acordo com todo respeito, com essas desgraças. Não tem acordo com a Coreia do Sul, que também não existe, só existe uma Coreia. Não tem acordo com Taiwan, que é China. Tem coisa que você não tem que conversar. Faz igual a China faz, espera apodrecer. Sabe quais são as duas nações mais escrotas do mundo para a mulher viver? O pessoal adora falar do Irã, não é? Não. Mas não é o Irã. Está longe de ser o Irã. O Irã é o país mais seguro do mundo para a mulher. Nações mais escrotas do mundo para uma mulher viver, Coreia do Sul e Taiwan. Na Coreia do Sul, as mulheres simplesmente montaram um movimento que tem milhões de adeptos para não se reproduzir mais, não namorar mais. Não tem nem amizade com o homem, do tanto que os homens sul-coreanos são escrotos. Que o governo sul-coreano é escroto. Quer saber? Foda-se, morre essa desgraça desse país. Se é isso que os homens sul-coreanos, esses baba-ovo dos Estados Unidos querem, que seja assim. Em Taiwan está para acontecer a mesma coisa. Então, Taiwan vai voltar para a China. A Coreia do Sul vai voltar para a Coreia do Norte. Porque na Coreia do Sul as mulheres têm 0,7 filhos por homem. Na Coreia do Norte 1,9. Então a Coreia do Norte vai continuar existindo. Na Coreia do Sul não mais. É só esperar o tempo passar e a Coreia do Sul vai simplesmente morrer por causa dos escrotos dos homens sul-coreanos. E Taiwan também vai morrer por causa dos escrotos dos homens taiwaneses. A única coisa que a China tem que fazer é esperar. A única coisa que a Coreia legítima tem que fazer é esperar. Ok. No caso do Paquistão, no caso da Eritreia, no caso do Estado ilegítimo, e para falar desses estados artificiais, no caso da Ucrânia, bom, aí eu temo que talvez seja necessário um pouco mais do que simplesmente esperar. Para ser honesto com vocês. Né? Aí eu temo que só esperar não seja bastante. Eu temo muito que só esperar não seja bastante. A Ucrânia já está sendo resolvida. O Putin falou um tempo, 5 anos. Mas duvido que ele vai esperar 5 anos. Duvido muito que o Vladimir vai esperar 5 anos. Ele não tem por que esperar 5 anos. Ele não vai esperar 5 anos. Na verdade, é nítido que a Rússia está perdendo a paciência. Os diplomatas russos não escondem mais a insatisfação.
certo? Aquele sentimento generalizado de frustração. Vai dar ruim. Da mesma forma, no estado ilegítimo, cara, 186 mil pessoas, em sua maioria crianças e mulheres, perderam a vida. Não dá para esperar tirar a vida de mais 2 milhões e 100 mil pessoas que restaram. Então a paciência com o estado ilegítimo está acabando. Moralmente ela não pode continuar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Moralmente ela não pode mais continuar. Simplesmente é imoral ter paciência com aquilo. É imoral, cara. O que está acontecendo? O norte de Golã inteiro, certo? Norte de Golã inteiro. Todo o norte de Golã. E o norte da Galileia, toda essa região aqui, já foi tomado, já foi despovoado, já está sendo relegitimado pelo pessoal do eixo da resistência. Eles mesmos admitem. Já perderam isso aqui. E vão perder em breve isso aqui. Depois vão perder Haifa. Depois vão perder Nazaré. E aí, cara, eles vão entrar na Cisjordânia. Quando entrar na Cisjordânia e bater o desespero, é bastante provável que o regime ilegal assentado nessa cidade aqui tome alguma decisão estúpida. Só que a Pérsia já está preparada para essa decisão estúpida. A Arábia está preparada para essa decisão estúpida. O Egito está preparado por essa decisão estúpida. Estão todos preparados por essa decisão estúpida. Até a Turquia está preparada para a decisão estúpida. Estupidamente, esse país que teve 76 anos para fazer amizade com os vizinhos, gastou esses 76 anos criando ódio com os vizinhos. Porque jurava que esse outro país aqui iria protegê-los, teria capacidade de protegê-los pela eternidade. Só que esse país aqui não tem condição de proteger nem a si mesmo. Se a gente olha em Nova York, a gente não vê as pontes caindo, mas elas estão caindo. Se a gente olha em Baltimore, já não vê as pontes caídas, mas elas caíram. O país está apodrecendo. A parte do país que não está apodrecendo está enferrujando. Então, os Estados Unidos se dividem entre a ferrugem do antigo Manufacturing Belt, que é isso aqui, que agora é o Rust Belt. Cinturão da ferrugem. Isso aqui é o antigo Manufacturing Belt. Essa toda a região industrial poderosa que transformou os Estados Unidos na maior potência do mundo no século XX. Agora virou ferrugem. Isso aqui está enferrujando. Isso aqui está apodrecendo. E isso aqui eu não tenho nem nome para o que está acontecendo na Califórnia. Tem nem nome. Esse país aqui não consegue mais defender a ocupação legítima. Esse é um bandeirança horrível do Netanyahu. Chamou os 400 milhões de habitantes do Oriente Médio, os 400 milhões de árabes, por fight. Não satisfeito, chamou o mundo islâmico inteiro por fight. Isso aqui tudo é mundo islâmico, ó. Mundo islâmico. Mundo islâmico. Nossa, lei, o mundo islâmico pega a China, sim. Xinjiang do Uigur é muçulmano. Isso aqui é muçulmano. As regiões aqui da Rússia todas são muçulmanas, a Ásia Central inteira é muçulmana. O norte da África inteira é muçulmana, vastas porções do leste da África, do Golfo da Guiné são muçulmanas. E Israel, achando que estava próximo, achando que estava podendo, vou atacar o terror, vou construir o grande Israel. Na cabeça deles, seria isso aqui tudo, ó. Pega essa área aqui, vamos, né? Isso aqui é tudo. Seria o grande Israel. Pega até o Golfo Pérsico, né? Aqui, sobe pelo Vale do Eufrates. Aqui, pega a Líbia inteira. Aqui. Pega até um pedaço da Turquia. Isso. Esse país aqui teria que ter 900
e... Não é jarda quadrada. Queria ter 770 mil quilômetros quadrados? Isso aqui seria o grande Israel. Você sabe que Israel eles vão ter agora? Israel nenhum. Você perdeu isso aqui. Isso aqui você perdeu. Daqui a uns dias. Poder limpar. Poder pessoal limpar. Daqui a uns dias. Eles vão perder isso aqui. E aí. Eles vão perder isso aqui. Vão perder Jerusalém. Perdendo Jerusalém, em breve, eles vão perder também isso aqui. Vai ficar só essa tripa aqui, ó. Onde vai ter 6 milhões deles concentrados. E se eu fosse um povo absolutamente odioso e odiado, a última coisa que eu iria querer é 6 milhões de pessoas iguais a mim, só esperando. Então, a ocupação ilegítima não vai ser resolvida pacificamente. Não tem paz com eles, não tem conversa com eles. O Estado artificial ucraniano vai deixar de existir. Provavelmente também a Moldávia. A Bielorrússia vai se unir pacificamente. Os 3 patetas do Báltico vão voltar a fazer parte da Rússia. Se continuar sendo imbecil, até a Finlândia vai voltar a fazer parte da Rússia. Né? Porque se você fica batendo muito na porta do diabo, você pode ter certeza de uma coisa. Uma hora latente. Mas, de toda forma, a questão aqui, e o que me preocupa, é que, se por um lado, as coisas estão caminhando para que os problemas entre a China e a Índia, um vasto apoio russo, sejam resolvidos, por outro lado, as questões do Oriente Médio, e as questões da Bacia do Mar Negro não serão resolvidas pacificamente. Essa é a verdade. Eu não creio que haja uma solução pacífica para esses problemas. Não creio mesmo que haja uma solução pacífica. Eles simplesmente não querem. Eles simplesmente não querem uma solução pacífica. Israel fala em bomba atômica. Em massacrar todo mundo, em atacar todo mundo, em desligar, em ocupar tudo. A Ucrânia e a OTAN, eles deliram. Certo? Isso tem como terminar bem? Não tem como terminar bem. E, portanto, não vai terminar bem. Essa é a realidade. Não tem como terminar bem. Não vai terminar bem. Infelizmente, para nós todos. Uma lástima. Mas, por algum motivo, os Estados Unidos escolheram assim, a Europa escolheu assim, Israel escolheu assim, o Ocidente escolheu assim. O capitalismo caminhava inevitavelmente para isso, né? É isso. Quais as perspectivas? Plantem a própria comida, quem puder. Não creio que chegue no Brasil. Mas é irrealista imaginar que quando não se as coisas esquentarem, não vai sobrar nada para o Brasil. Claro que vai sobrar para o Brasil. Então, você ter uma opção é razoável. De toda forma, gente, alguém tem alguma dúvida? Qual falar para meus alunos uma dúvida, um trauma, uma dificuldade? Alguma questão a levantar? Do jeito. Então, até mais. Muito obrigado a todos vocês. Ui, como é que fecha isso aqui? Tem que parar a gravação, né? Então, até mais, gente.